Ok, pessoal, vamos dar continuidade aos nossos assuntos, trabalhando agora com a parte de indústria no mundo, terceira aula de indústria. Vamos ver aqui a parte da indústria da China, que é exatamente uma indústria fundamentada na economia planificada, e também sobre a industrialização dos tigres asiáticos, que é um modelo de industrialização fundamentado nas plataformas de exportações. Então esse conteúdo segue a rota, o itinerário do edital, tanto da SpaceX como também do Enem. Depois dessa aula a gente vai trabalhar mais questões sobre atividade industrial, tanto da SpaceX como do Enem. Depois passaremos a aula da parte de população mundial e população brasileira. Então, para a gente entender a industrialização na China, nós precisamos primeiro fazer uma retrospectiva histórica para a gente entender também o porquê da China também, assim como o Japão e também o Brasil, eles iniciaram o seu processo de industrialização bem distante já, quase 2 séculos, da própria industrialização europeia. A China, particularmente lá no final do século XIX, ela vivia uma situação ainda delicada, que assim como o Japão, era um país que vivia dentro de uma sistemática do modo de produção que eles chamavam de modo de produção asiático, com a economia fundamentada nas atividades primárias, no caso lá, principalmente a agricultura, a risicultura, que é a do arroz. Também nesse momento, no final de século XIX e início de século XX, a dinastia vivia, a China vivia um império decadente, até porque, assim como outros países do mundo, a China também esteve sob a dominação inglesa. Essa situação de um império decadente, essa dominação colonial, fez com que se estabelecesse na China uma situação de insatisfação popular. Tanto é que, na virada do século, nós tivemos o final desse modelo e a implantação da República. Aí a China vai exatamente sair de uma situação de uma dominação estrangeira, especificamente da Inglaterra ou Grã-Bretanha, e também desse modelo de império que não se preocupava com o desenvolvimento daquela nação. Era como se fosse aquele império simbólico que existia no Japão na época dos samurais. E mesmo nesse período republicano, já no século XX, nós vamos ter exatamente aí uma insatisfação popular, né? Nascem exatamente aí os partidos que passam a defender um outro modelo de economia, até porque já em 1917 nós vamos ter a chamada Revolução Russa, a Rússia entrando no modelo de produção socialista, ou como diziam eles, no comunismo. Isso aí vai exatamente despertar uma classe X da China, as ideias também marxistas, e aí começa exatamente o período de ebulição, de manifestações e na tentativa de mudar o sistema. Aí aparecem exatamente as lideranças defendendo outro modelo de economia para a China. Aí nós vamos ter exatamente nesse período ainda do início do século, na época que vai exatamente chegar aí a Primeira Guerra Mundial, a China tem uma indústria muito incipiente, né, com, digamos assim, uma estrutura bem elementar, uma indústria voltada para, assim, a indústria leve, uma grande concentração de população ainda no campo, um país camponês, subjugado a domínios estrangeiros, no caso inglês.
Aí surgem aí as ideias revolucionárias, né, para exatamente tentar mudar esse perfil, sob a influência da própria Rússia. Aí vai nascer aquele sentimento de nacionalismo e também uma luta contra esse colonialismo ou anticolonialismo, e nesse conjunto de satisfações vai exatamente se criar um partido lá em 1920, que é o Partido Comunista Chinês, onde uma liderança muito forte era Mao Tse-tung, que depois se tornou líder e passou a ser presidente lá na China, no Partido Comunista, e assume a liderança do país a partir da própria Revolução Chinesa. Então, até esse momento aí, até pelo menos 1949, a China ainda não tinha dado pontapé para o seu processo de revolução industrial. Continuava ainda com a população em larga escala concentrada no campo, com atividades primárias ou nas áreas urbanas, a essa indústria incipiente, uma indústria manufatureira, mas sem a construção de uma indústria de base para partir para um desenvolvimento industrial mais arrojado. Aí vamos ter exatamente nesse período, depois de conflitos, guerras civis, vai se instalar exatamente lá em 1949, né, com essas manifestações, com essas lutas, a própria proclamação da chamada República Popular da China, que nada mais é do que esse momento em que a China vai, digamos assim, instalar a chamada economia planificada, um modelo, digamos assim, muito próximo da própria União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que nesse caso aí, em 1922, a Rússia passou ao URSS, e na época dessa Revolução de 1949, você vai ter exatamente esse modelo sendo, enfim, transplantado lá para a China. Aí o Estado vai coletivizar as propriedades, porque sempre o país socialista, ou de economia planificada, é interessante que eles tenham a posse, a propriedade na terra, lá no campo, e na cidade a propriedade dos meios de produção, que no caso são as fábricas que já existiam na China na época. Então o processo de industrialização da China começa a partir desses anos. A partir de 1949, a gente vai ter exatamente o modelo já de uma revolução industrial fundamentada já nas ideias do líder Mao Tse-tung, que manteve com a União Soviética uma proximidade muito grande. Como a gente vê aqui, ó, Mao Tse-tung, ele vai fazer uma aliança com a Rússia, que é a aliança sino-soviética, mas logo os dois líderes não se entenderam, divergirem muito, e houve um rompimento dessa aliança sino-soviética, ou seja, China e União Soviética. A partir dos anos 70, nós vamos ter exatamente uma aproximação da China com os Estados Unidos. Aí você vai ter exatamente a chamada aproximação sino-americana. Tanto é que o presidente da época, Richard Nixon, ele visitou a China lá em 1972. Mas, digamos assim, as ideias do capitalismo não foram ainda implantadas, instaladas na China. Na verdade, o Mao Tse-tung, ele queria apenas reformas econômicas, mas no modelo o Partido Comunista achava interessante para a China. Não era um modelo norte-americano. Mas também naquela época a gente vai ter exatamente a possibilidade de algumas reformas. Só que em 1976 nós tivemos a morte do líder Mao Tse-tung, e foi eleito para a representação do presidente
do Partido Comunista, o líder Deng Xiaoping. Então esse cara aí que é o idealizador das grandes mudanças na China a partir dos anos 70, já no final da década, e que vai culminar com as mudanças que levam exatamente a China a essa grande revolução industrial, que foi muito rápida, e a China construiu a economia também muito forte. Então, em 1978, nós tivemos a abertura do modo de produção socialista para medidas também capitalistas. Tanto é que eles vão chamar de economia socialista de mercado. Aí você vai ter exatamente a abertura lá na China, onde a China, para atrair capitais externos, para fazer investimento, ela vai criar as chamadas zonas econômicas especiais. São exatamente áreas lá na costa leste, né, para exatamente atrair empresas que viessem a se instalar na China. Só que existe uma condição interessante. Nos países capitalistas, quando chegam outras empresas dos países ricos para se instalar com suas filiais, geralmente essas empresas elas impõem uma série de condições. Passam a usufruir de incentivos fiscais, vão ter doações de terreno para implantar o seu parque fabril, o Estado vai construir uma infraestrutura, essas empresas vão poder remeter para suas matrizes uma parte do lucro ao ferrível nas suas atividades. No caso da China, não. As empresas que se instalaram na China, de capital externo, elas fizeram contratos para, além de se instalar no país, ocorrer também o que? Uma troca de experiências, ou seja, as tecnologias que essas empresas trabalhavam lá fora, ao se instalar na China, eles passaram exatamente essa tecnologia para os chineses também conhecê-las e ter domínio sobre elas. É como se fosse uma política realmente chamada de toma lá, dá cá. Você está se instalando aqui, então a gente também não vai manter a empresa sem ter benefícios com as tecnologias que ela desenvolve. A gente quer ter acesso a essa tecnologia para também partir para inovações tecnológicas a partir dessas tecnologias. Então é aí que a China vai montar esse modelo de industrialização já a partir dessa abertura que foi dada pelo Deng Xiaoping lá a partir de 1978. Mas daquele período até os dias de hoje, a China fez também a abertura, né, portos abertos e cidades abertas. O que é isso? É que ela vai dinamizar a sua economia com essas empresas e dinamizar também o comércio externo. E também essa abertura, que chama cidades abertas, é porque até a época do Mao Tse-tung, como eu falei aqui na aula passada, você tinha uma identidade, um registro na China que identificava quem era do campo e quem que era da cidade. E para você migrar do campo para a cidade, você tinha que ter uma autorização, né? E agora com essas cidades abertas, você vai ter um fluxo maior de população entre as áreas rurais e urbanas, até porque com a chegada de muitas fábricas, ela precisa também mais mão de obra. E também essas próprias fábricas vão implementar o processo de urbanização. Então, desse período da abertura econômica lá de 1978 até o dia de hoje, a China teve um incremento tão grande da produção industrial que a média assim, da produção industrial chinesa era de um crescimento médio de 9
a 10% ao ano. E logo, logo ela ganhou exatamente esse apelido, a fábrica do mundo, que na verdade a produção industrial ela é gigantesca, né? Você tem a população da China hoje que é aproximadamente 7 vezes a população brasileira. Isso quer dizer que para cada um brasileiro que trabalha, na China eles têm 7 chineses que podem estar trabalhando. Então eles têm uma vasta mão de obra, tem uma quantidade de recursos minerais gigantes. A China só é superada em extensão pela Federação Russa e pelo Canadá. Ela tem a maior extensão territorial do planeta e é muito rica tanto em combustíveis fósseis como minerais metálicos. Aí você vai exatamente assim, dar o suporte a esse processo de industrialização, também com a chegada dessas empresas estrangeiras e com a abertura através das zonas especiais de exportações. Agora, como eu falei, mesmo esse atual governo, que já é o Xi Jinping, não é mais o Deng Xiaoping, nem o Mao Tse-tung, o lema de lá é esse: reformas econômicas, sim, políticas, não. Ou seja, o modelo de economia, que é o controle sobre a população, que é um modelo também ditatorial, o governo atual, assim como passaram, não aceita mudanças. Tá? Lá também tem um cala-boca. Tanto é que quando fala de população chinesa, quando se fala em mão de obra que é disciplinada, essa disciplina da mão de obra chinesa é também um reflexo do modelo de economia que eles têm lá, de um governo que, assim, ele faz pressão e a classe trabalhadora não pode se manifestar, não pode fazer movimentos grevistas, a classe estudantil, se for às ruas, vai ter tanque de guerra recebendo eles lá nas praças ou nas avenidas, como foi o massacre de Pequim. Então a reforma econômica ela é bem-vinda, desde que traga benefícios para a China, mas mexer na parte de condução política, do sistema do governo, de como ele quer comandar o país, das suas decisões, por enquanto isso aí é inegociável. Embora a população lá seja gigante, e digamos assim, pelo volume, poderia fazer uma manifestação, o governo não teria condições de controlar esses 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Mas essa disciplina ela vem também por conta que nós temos aí da década de 40, 1949 até hoje, são mais de 6 décadas de um regime fechado, né? Que a China ficou por muito tempo isolada do mundo, e também tem a questão do fechamento quanto ao controle das liberdades individuais. Isso é um modelo que se implanta nos países que são defensores de uma economia socialista. É assim na Cuba, é assim na Coreia do Norte, foi assim no leste europeu, ainda é assim na Rússia, mesmo não tendo mais o modelo que tinha nos anos 80 para trás. E a China conduz a sua situação política em relação à sua população, o governo tem esse posicionamento. Como se fosse assim, parte econômica, nós debatemos e negociamos. A política, nós comandamos ao nosso ritmo, da nossa maneira. Então aqui nós temos os fatores, os elementos que dão sustentação a essa estrutura industrial chinesa, que a conduziu à condição de ser a fábrica do mundo, com a produção industrial crescendo a mais de 9%, se equiparando já a produção industrial dos Estados Unidos. Aí você tem que fatores? Grande quantidade de recursos minerais e energéticos.
a China tem vários recursos onde ela se torna uma potência autossuficiente. O parque fabril bastante diversificado, embora nem todo produto chinês tenha a qualidade do produto Yankee ou, assim, um produto japonês ou um produto norte-americano. Mão de obra lá não é problema, até porque a filosofia do governo é que a população é um recurso humano. Então você tem aí, como eu falei, para cada brasileiro, você tem 4 e 7 chineses. Já que a nossa população é de 213 milhões e a de lá é 1 bilhão e 450 milhões. Dá quase 7 vezes mais. Infraestrutura de transporte, porque sem essa infraestrutura, sem essa logística, a indústria não vai a lugar nenhum. Aí nós temos um grande volume de investimentos em tecnologia, a quantidade de tecnopolos hoje da China é igual ou superior à dos Estados Unidos. No último relatório que foi divulgado ano passado, entre os 50 maiores tecnopolos de inovação tecnológica, 12 estavam nos Estados Unidos e 13 na China. Quer dizer, a metade, quer dizer, dos 50, a metade estava entre os Estados Unidos e a China. Só que esse investimento em tecnologia na China, ele é mais recente. Então, pelo ritmo que eles estão investindo, daqui a alguns anos, eles vão estar na frente de todos os países do mundo. E a questão também da abertura econômica, que dinamiza o comércio internacional com a China, até porque eles também têm um mercado interno gigante. Não é tão poderoso como o mercado americano, porque lá quantitativamente você tem mais gente, mas a renda, chamada PIB per capita nos Estados Unidos, é bem maior do que a China. É fácil entender, você tem uma população dos Estados Unidos que é 350 milhões de habitantes. A China é 1 bilhão e 400 milhões, fechando aí. Então a China tem 4 vezes a população norte-americana. Se o PIB chinês não é maior do que o americano, está quase a mesmo teto, então a gente pode dizer assim que a riqueza americana, lá na China, o mesmo valor, é dividido por um público 4 vezes maior. Então você não tem condições de dizer que com o PIB os dois têm o mesmo valor, uma população 4 vezes maior, o PIB per capita da China vai ser igual aos Estados Unidos. Não vai. A média é 4 vezes menor. Mas essa é a estrutura que constitui a indústria chinesa com esses respectivos fatores. Aí aqui nós temos as áreas que se destacam como grandes concentrações industriais na China, exatamente na costa leste, que é a área voltada para a bacia do Pacífico. Então você tem aí a região do Rio das Pérolas, o delta do Yangtze, que é o Rio Azul, e a região de Pequim. E o nordeste da China é como se dissesse assim, lá nos Estados Unidos, o Nordeste é a área mais antiga e que entrou no processo de desconcentração. Na China também você tem o Nordeste com uma área, em termos de indústria ou cinturão industrial, mais antigo do que essas 3 áreas que são as que se tornaram grandes potenciais em termos de indústria a partir dos anos 70, exatamente com esse investimento pesado em tecnologia e com a abertura para o mercado externo e a permissão de capitais externos, empresas lá de fora, se instalar na China. Aqui você tem as características dessas 3 áreas. A região do Rio das Pérolas, que é a grande Baía da China, lá no sul, ela se destaca exatamente como produtos eletrônicos, telecomunicações, internet das coisas, eletrodoméstico, uma tecnologia também de ponta.
mas com produto rápido, no ciclo rápido de produção. São mais aqueles que são destinados ao mercado, ao comércio externo, que são chamados bens de consumo. Lá na região do Zhejiang, que é o Rio Azul, você tem também grandes polos como Xangai, isso aí você tem também uma manufatura avançada com componentes eletrônicos, automotivo, maquinário pesado, indústria de alta tecnologia, que é exatamente o que foi implantada já a partir da década de 70 do século passado, e conta com uma logística muito intensa por conta do grande parque industrial. E a região de Pequim também, que é a região também famosa pela estrutura de indústria de base ou indústria pesada, como a siderúrgica, a metalúrgica e a petroquímica, além das inovações em pesquisa aeroespacial. Então esses três, digamos assim, complexos industriais estão aí na vanguarda, se comparada com o Sudeste, e são áreas industrializadas de forma recente, nos últimos 50 anos. E aqui é o Nordeste, o antigo cinturão industrial, né? E aí você tem a indústria de base tradicional, a indústria pesada, os equipamentos ferroviários, que é importante esse transporte para o desenvolvimento industrial, também a mineração e o petróleo. Parte dessa área está na chamada Manchúria, que é uma região também de grande potencial industrial, que tem também fontes energéticas, como carvão mineral, que é básico para a indústria de base dessa área. Então aqui você tem o mapa da China, o oeste chinês, você não vê industrialização, é uma área mais de desenvolvimento agrícola, é uma área também que tem um grande contingente de mão de obra com baixa qualificação, enquanto que essa área aqui, que é a Zona Leste, a região da Manchúria e as ZPS, que são zonas de processamento de exportações, é exatamente a área industrialmente mais dinâmica. São exatamente essas áreas aí, ó. Então a infraestrutura, o potencial industrial está todo do lado leste. Bem, agora vamos falar dos tigres asiáticos, que são também denominados de plataforma de exportações. Quando você lê sobre os tigres asiáticos, nós vamos ter exatamente o primeiro bloco, que são os tigres asiáticos tradicionais, que são eles: Singapura, Taiwan, Coreia do Sul e Hong Kong. Então essas regiões, esses 4 países, eles, digamos assim, fazem parte do seu desenvolvimento industrial de um programa que foi iniciado exatamente no período da Guerra Fria. Nós sabemos que antes da Guerra Fria, a Rússia se torna exatamente socialista e ela vai batalhar para que a Ásia e também a Europa, já que ela é euroasiática, nesses dois locais, nesses dois continentes, apareçam nações que simpatizem com o socialismo, o que aconteceu com a China, que começou copiando o modelo russo, depois seguiu seus próprios passos com as suas próprias pernas. Então lá na época pós-Segunda Guerra, lá na região sul e sudeste da Ásia, a Rússia e também a China já, porque era socialista a partir dos anos de 50, lá nos anos 50 e 60, começa a febre da proliferação de países socialistas na Ásia, isso influenciado pela Rússia e também com o aval da China, como aconteceu no leste europeu, no pós-guerra, com a própria influência soviética, com a Alemanha Oriental, com a República Tchecoslováquia, com a Iugoslávia,
com a Polônia. Então, nessa época, pós-Guerra Fria, principalmente a partir dos anos 60, o risco exatamente desses países começarem a caminhar em direção dos interesses da Rússia. Foi quando exatamente os Estados Unidos, juntamente com o Japão, começam a implementar uma política para conter a expansão do comunismo, que na verdade comunismo nós nunca tivemos. Nenhum país do mundo até hoje chegou a ser comunista. Para acontecer o país ser comunista, aquele país, aquela nação, não pode ter a figura do Estado. Ele, segundo Karl Marx, o comunismo é feito pela ditadura do proletariado, que nunca aconteceu. O Estado nunca desapareceu nem da China, nem dos países do leste europeu, nem desapareceu também da Rússia, nem tampouco da Cuba, apesar de uma economia miserável, nem tampouco da Coreia do Norte. Então, o país comunista mesmo, até hoje nenhum país viveu essa experiência. Pode ter vivido utopicamente. Então, a política norte-americana era conter essa expansão, porque o capitalismo também tem exatamente os seus interesses. Então, nessa época, nós tivemos também a criação, né, do pós-Segunda Guerra, de um plano para reconstruir a Europa, que era o Plano Marshall. E depois veio um plano que foi desenvolvido, a ideia, pela Comunidade Britânica das Nações. Então, assim, o pontapé inicial foi dado pela Inglaterra e outros países dessa comunidade. Foi feita uma conferência lá no Sri Lanka e se criou um plano, chamado Plano Colombo, para exatamente dar ajuda financeira aos países que na Ásia eram pobres e também estavam no risco de adentrar ou ser influenciados pelo modelo de produção socialista, ou pela China, ou também pela União Soviética. Foi exatamente quando os Estados Unidos entrou em cena também, e o Japão, e começaram exatamente uma política para financiar a melhoria desses países através do processo de industrialização. Né? Agora, essa política lá da época, que era do Plano Colombo, ela teve um nome, Política do Cordão Sanitário. Por que cordão sanitário? Porque o socialismo, o comunismo, era visto como um sistema mau. Até porque, para eles se instalarem, o custo de vidas humanas foi gigante. A China se tornou socialista, a União Soviética também, o leste europeu, mas o custo de vidas humanas foi bem maior que o total do Holocausto contra os judeus na Europa. É claro que muitos livros escolhem essa realidade. Quem fala de socialismo só fala do que está escrito no papel e do que é bom e que nunca foi colocado em prática. O que os países que hoje são socialistas fizeram com a sua população para impor esse modelo custou a vida de milhões de seres humanos. Isso lá na Rússia, na China, no leste europeu, em outros países também tem o mesmo cala-boca. Então essa política do cordão sanitário é exatamente para conter esse mal que era o comunismo. Né? É como se fosse uma epidemia que estava se instalando e o cordão sanitário seria o quê? Dar oportunidade a essas nações de melhorar os seus indicadores de desenvolvimento para não serem, enfim, capturados ou seduzidos por as promessas que os socialistas fazem, que o blá 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 são bonitas, mas na prática não funcionam. Né? Então você vai ter que o cordão sanitário, a estratégia geopolítica dos Estados Unidos para conter a expansão do comunismo. Era uma política realizada através de alianças militares, pactos regionais e ajuda econômica para afastar a influência soviética. Né?
Então, enquanto o plano Marshall vai reconstruir a Europa, que estava destruída pela guerra, e que lá o volume de destruição era muito grande, os investimentos também foram maiores. Mas o plano Colombo, que é exatamente esse plano que vai melhorar essas condições, também teve esse foco, né, de conter a influência soviética, e os países vão ser beneficiados pela lógica da Guerra Fria, que naquela época o confronto da Guerra Fria era o lado ocidental defendendo o capitalismo, liderado pelos Estados Unidos, e o lado oriental, liderado pela Rússia, defendendo as ideias socialistas. Então, os investimentos dos Estados Unidos foram feitos através do plano Colombo e também com investimentos do Japão. Então, aqui está o símbolo da instituição, né, que vai exatamente planejar essa nação se tornar próspera. Foi o plano instalado lá no Sri Lanka e que vai trazer exatamente para esses países, no caso, a Coreia do Sul, a Singapura, Hong Kong e Taiwan, as indústrias lá de fora para exatamente desenvolver esses países. Aí por que a área de plataforma de exportações? Porque você vai trazer uma indústria que trabalha com produtos de alta tecnologia, você vai trazer essa indústria para países que o mercado consumidor era exíguo. A população da região da Singapura, Coreia do Sul, Taiwan e Hong Kong eram pobres na forma da lei. Então era melhor gerar emprego, gerar renda, de repente alguém podia consumir algum produto, mas o foco era as exportações. Tanto é que esses países são chamados de tigre asiático ou plataforma de exportações. E a expressão tigres é porque o desenvolvimento industrial nessas nações foi rápida, a situação ocorreu de forma rápida e foi um desenvolvimento arrojado. Aí eles comparam a velocidade e a coragem do tigre exatamente para colocar essa expressão, os tigres asiáticos ou plataforma de exportações. E aqui tem uns fatores que contribuíram para esse crescimento acelerado. O incentivo às exportações com a redução de impostos. Essa política de incentivos fiscais vem de longe. Investimento em educação, para qualificar a mão de obra. Adoção de medidas protecionistas, evitar a concorrência para não levar as empresas ao caos. Investimento em infraestrutura, porque não há como você industrializar uma área sem infraestrutura. Agora, essa parte aqui estrutural foi feita pelos governos. O Estado foi quem bancou essas condições. E por que teve que bancar? Porque esses países fizeram acordos para receber essas ajudas. Não foi entregue o dinheiro, houve toda uma preparação. E os governos que estavam lá, na cabeça de cada país, gerenciando, tinham que ser daqueles que estavam, enfim, a aceitar as regras que os Estados Unidos vão impor, juntamente com o Japão, para esses países receber os investimentos. Se não tivesse um controle, você podia terminar em nada, porque quem ia fazer o controle? O dinheiro ia ser investido aonde? Então aqui você tem a forte participação do Estado e a moeda foi desvalorizada para também gerar consumo. Então tudo isso aí vai fazer com que esses países se tornem essas potências como plataforma de exportações. E um detalhe, os tigres asiáticos chegaram nesse período de industrialização, lá nos anos 70, já no início da terceira revolução industrial. Tanto é que as tecnologias que foram implantadas, o que eles produziam,
estão voltados exatamente para a tecnologia já mais sofisticada. Não é aquela indústria que a gente começou lá na primeira ou segunda Revolução Industrial. É algo que está em consonância com a própria terceira Revolução Industrial. Aqui você tem uma ideia, por exemplo, Singapura, né? Que é um dos grandes tigres asiáticos. Olha o setor que se destaca: eletrônica, refino de petróleo, engenharia de precisão. Na verdade, Singapura é um país global de alta tecnologia. Aí está lá, com forte planejamento estatal. Olha o setor da indústria: eletrônicos, semicondutores, produção de chips, placa de circuito, componentes de última geração. Então é uma indústria já da terceira Revolução Industrial. Aí também tem indústria importante da biomédica, farmacêutica, tem uma indústria de construção naval de grande porte, fabricação de equipamentos, plataforma de petróleo, reparo de navios. Então é uma indústria já com estrutura da terceira Revolução Industrial, com inovações tecnológicas, com infraestrutura implementada pelo governo e a presença de empresas multinacionais já que eram as plataformas de exportações abertas para o mercado externo. Outro exemplo aqui, então é a região de Singapura, é uma área que grande parte dela tem áreas industrializadas, até pela dimensão territorial, são um país pequeno. Aí vem Coreia do Sul, é altamente avançada e voltada para as exportações, a sua tecnologia está voltada para eletrônicos, automóveis, lidera a produção mundial de semicondutores, fabrica automóveis. Então é uma indústria também de grande potencial voltada para a produção de equipamentos já da terceira Revolução Industrial. Aí você tem aí também o Estado, né? Planejando a área de desenvolvimento econômico, os investimentos também em pesquisa. Então esse é mais um tigre asiático. E Taiwan, que é também uma potência global focada em alta tecnologia, também na produção de semicondutores, eletrônicos, maquinário pesado. Lá você tem a produção de semicondutores, de chips, o setor de tecnologia também, com grande participação do produto interno do país, o setor de eletrônico, fabricação de placa-mãe, servidores, produção de material dentro da cadeia de suprimento, de maquinário, ferramentas de precisão, peças automotivas. Então é uma indústria de grande porte dentro desses países. Agora Hong Kong. Hong Kong no começo estava lá como tigre asiático. Hong Kong recebeu investimentos até os início dos anos 90. Só que Hong Kong ele é um protetorado que na época que a China foi colonizada parcialmente pelo Império Britânico, Hong Kong era exatamente uma área pertencente à China e por conta da guerra do ópio, né, que é a guerra que envolve a questão da droga, lá do ópio, da papoula, que era fabricado lá na Índia. Aí a Inglaterra, para contrabandear esse produto, ele usava a China como interposto. Aí você vai ter a guerra do ópio. Nesse conflito, Hong Kong passou a dominação inglesa, ficou como protetorado inglês por mais de 100 anos. Aí depois teve outra guerra do ópio, que aí a China também ficou em situação de mais desvantagem que na primeira.
mas acabou que Hong Kong teve que ser devolvido, esse protetorado, para a China. Por quê? Porque os acordos foram feitos exatamente para devolver o país exatamente à China. Em 1984 eles fizeram um acordo e que em 1997 seria exatamente fechado esse acordo com a volta de Hong Kong à China. Aí a questão da industrialização desse país tomou novos rumos, porque agora nas mãos da China, Hong Kong não podia ficar à mercê de influência ou norte-americana ou japonesa, já que o lado de lá tem afinidade com o socialismo e o lado de cá com o capitalismo. Mas mesmo vivendo essa situação, Hong Kong se destaca hoje como um grande centro financeiro da própria China. Como coloca aqui, ó, em 1º de julho de 1997, Hong Kong foi devolvida à China como uma região administrativa especial. Atualmente, Hong Kong é um dos centros turísticos, industriais, financeiros e comerciais mais importantes do mundo. Então ele saiu da orientação norte-americana ou japonesa, mas agora está, assim, como um protetorado, algo que pertence exatamente à China. Mas o desenvolvimento industrial seguiu o modelo até a década de 90 dos outros tigres asiáticos. E esse modelo de plataforma de exportações, investimentos externos, teve tantos aspectos positivos que lá nos finais dos anos 90 surgiram outros tigres asiáticos, outros países que passaram a ter esse modelo de desenvolvimento, só que agora não foram financiados nem pelo Japão, nem tampouco pelos Estados Unidos. Eles foram parcialmente, quer dizer, foram recebendo investimentos exatamente dos próprios tigres asiáticos, que são os tradicionais. A Coreia do Sul, Singapura e Taiwan hoje financiam esses novos tigres asiáticos, são eles: Filipinas, Indonésia, Malásia, Tailândia e Vietnã. Então esse modelo de industrialização fundamentado nas plataformas de exportações, no investimento em tecnologia avançada, inovações tecnológicas, qualificação da mão de obra e também voltando pastas exportadoras